tem que programar um drone para fazer uma varredura sobre um terreno, e aí você tem que indicar justamente as coordenadas por onde esse drone tem que viajar, tem que percorrer, tá? Então, sobre essa perspectiva, é que a gente vai estudar nesse vídeo agora o conceito de vetor posição e vetor deslocamento, tá bom? Então, olha para a lousa aí, ó. O que você está vendo aí nessa imagem é justamente o plano cartesiano x e y para que a gente possa se orientar. E tem também o drone, né, que vai fazer uma viagem aí, como a gente já discutiu, ó, sobre essa linha pontilhada preta, que é a trajetória do drone, ó, tá bom? E aí vai embora. Esses pontos pretos que eu coloquei aí é justamente dois pontos que a gente quer calcular o deslocamento dele, tá? Então, por exemplo, esse primeiro ponto 1, eu vou indicar o vetor deslocamento R1. Vou colocar minha régua bem aqui na origem, aqui na ponto P1, e aí nós temos o vetor posição R1. Ó. Pronto. Da mesma forma, a gente indica o vetor posição lá no ponto P2, que sai da origem e aponta para o P2. Então, esse é o nosso R2. Maravilha. Rodrigo, como é que eu represento esses vetores matematicamente? Então, a gente vai achar as componentes do vetor. Ó. Por exemplo, o R1 vai ter componentes aqui no eixo X, que a gente pode imaginar, né? Vamos colocar valores aqui, ó. Podemos imaginar que esse x1 será 6 metros no eixo y. No eixo y, a projeção dele aponta para baixo. Repare que é positivo quando aponta para cima. Então, se aponta para baixo, o valor será negativo. Vamos imaginar um valor de menos 2,5. Tá certo? Maravilha. Então, já posso escrever aqui o vetor R1. Ó. R1 é igual a 6 e chapéu menos 2,5 J chapéu. O que quer dizer isso, Rodrigo? Quer dizer que eu sempre tenho que colocar, né, as componentes, ó, desse vetor e o sinal também. E está atrelado ao eixo Y, indicando que o 6, né, está no eixo X. Por isso, o Y ao lado dele, que é o vetor unitário do eixo X. Da mesma forma com o 2,5. Está atrelado ao J, que indica que ele está sobre o eixo Y, já que o J é o vetor unitário do eixo Y. Ok? Da mesma forma, a gente consegue caracterizar o vetor posição R2. Ó. A gente vai subindo aqui até conseguir. Pronto. Agora nós temos aqui, ó, x2 igual a 3 metros. Pronto. Vamos também aqui jogar a componente no eixo Y. No eixo Y vai até aqui. Vamos imaginar um valor de menos 7 metros. Tranquilo? E assim a gente consegue montar o nosso vetor posição R2, que é no eixo X 3 e no eixo Y é negativo menos 7 J. Pronto, meus amigos. Já indicamos os vetores posição, o vetor posição R1 e o vetor posição R2. E agora dá para a gente descobrir qual foi o deslocamento vetorial deles. Ó. Ou seja, de onde ele saiu até onde ele chegou, nesse ponto P2. Ó. Então, esse é o nosso ΔR, vetor deslocamento. Qual o tamanho dele? Quantos metros tem esse ΔR? Qual é o valor das componentes desse ΔR? Qual é a inclinação desse ΔR? Ou seja, para onde é que esse vetor ΔR aponta? É mais um pouco para baixo? É mais um pouco ainda? Então a gente tem que saber a angulação, quantos ângulos, quantos graus, né? Ele tem de inclinação, tá ok? Então, ó, bora voltar para cá. Vamos descobrir agora o vetor de deslocamento. Ó. Aqui, o vetor de deslocamento. Vamos colocar ele bem aqui.
Pronto. Maravilha. Então aqui vamos calcular o vetor de deslocamento sendo como ΔR é igual você pegar o vetor posição final menos o vetor posição inicial. Pronto, desse jeitinho aqui, tá? Maravilha. Então o que é o ΔR? ΔR vai ser eu pegar o R2, eu posso escrever dessa forma, ó, 3i menos 7j menos o R1. O R1 vai ser 6i menos 2,5j. Maravilha, tá vendo aí? Uma outra forma de eu escrever esse ΔR, o vetor de deslocamento, é eu indicar aqui, ó, quais são, né, os números atrelados, as componentes atrelados ao I chapéu, mais os números atrelados ao J chapéu, né? Ou seja, nós vamos descobrir o ΔX e o ΔY, tá? Ficando assim, ó. A gente vai pegar só os números com I, ó. Aqui, ó, o 3i e o 6i. Vamos colocar aqui embaixo, ó. Vai ficar assim, ó. 3 menos 6, ó, atrelados ao I, né? E agora, os valores atrelados ao J, ó. O 7 e o 2,5, né? Ou seja, o menos 7 e o menos 2,5, né? Então, ó, menos o 7 menos o menos 2,5, ó. Tá bom? É assim, né? Então, aqui, ó, menos com menos vai dar mais. Então, isso aqui vai dar mais 2,5, né? Menos esse menos com esse menos aqui, ó. Vai dar mais. Então, terminando aqui a nossa continha, o vetor vai ser representado por 3 menos 6 dá menos 3. Aqui vai dar menos 7 mais 2,5 vai dar menos 4,5. Menos 4,5 J. Pronto. Opa, o chapéuzinho aqui, né? Pronto. Acabamos de identificar o vetor de deslocamento, ó. Tranquilo? Com o vetor de deslocamento, você consegue achar o módulo do deslocamento, ó. O módulo. Vou trazer um pouquinho mais para cima. Pronto. Rodrigo, o que é o módulo? O módulo é justamente se você pegasse uma régua e fosse medir o tamanho do ΔR, tá? Se você pegar uma reta e medir o tamanho do ΔR, esse é o módulo, é o tamanho dele, tá? Então, como é que calcula isso, Rodrigo? Como você já tem os dois catetos, ó, isso é um cateto e isso é outro. Rodrigo, como assim cateto? É, meu amigo, olha para o gráfico ali. Ali representa um triângulo retângulo, ó, onde um dos catetos é esse aqui, que aponta para a esquerda, que é o menos 3. E o outro cateto é esse aqui, ó, que aponta para baixo, que é o menos 4,5, tá? Então, pronto, é um triângulo. Então, dois catetos. Então, com isso, eu venho aqui, ó, o módulo de R, ΔR, repare que eu não coloquei mais a setinha em cima, é igual a raiz de um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, ó. Pronto. ΔR, então, vai ser, quando você coloca aí na calculadora, ó, pronto. Vamos colocar, vai ficar raiz de 3 ao quadrado mais 4,5 ao quadrado. Pronto, 5,4 aproximadamente, né? 5,4. 5,4 metros. Pronto. Dessa forma, a gente acabou de identificar qual é o tamanho do vetor ΔR, qual é o módulo, né? E tem mais uma coisinha para descobrir, para terminar de caracterizar o ΔR, é justamente descobrir, ó, esse ângulo aqui, ó, né? Ou seja, qual é a inclinação. Então, vamos descobrir o ângulo. Vou colocar o ângulo aqui, ó. Pronto. Aqui vai ser o cálculo do ângulo. Então, a fórmula é essa. Θ é igual a arco tangente do cateto oposto sobre o cateto adjacente. Cateto oposto sobre cateto adjacente.
Rodrigo, quem é o cateto oposto a esse ângulo? Tá aqui o ângulo, ó. Adjacente, ou seja, vizinho, é esse pequenininho aqui, que é o 3. Ah, então adjacente é o 3, né, Rodrigo? É, ó. O adjacente é o 3, ó. E... apaguei duas vezes, né? E... aqui. Pronto, assim. Pronto. E o cateto oposto é o 4,5. Pronto. Θ é igual a arco tangente dessa galera aí. Como é que calcula o arco tangente? Simples, ó. Pega a calculadora aí. A gente clica na tecla Shift, ó. Tá, ó. Shift. Depois clica em tangente. Aí aparece. Tangente é -1. Aí é só colocar o resto da conta, ó. Pronto. 56,3 aproximadamente. 56,3. 56,3 graus. Pronto. Assim, a gente acaba de concluir, de caracterizar os vetores posição inicial e posição final, o vetor deslocamento, né, junto com o seu módulo e junto com a sua inclinação. Pronto, tudo que a gente poderia saber sobre o vetor de deslocamento, a gente já descobriu agora. Tranquilo? Pois é isso, meus amigos. A gente se vê no próximo vídeo. E qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu respondo assim que puder, tá bom? Grande abraço e até mais.